Cara, e a gente falando dos exóticos, assim, que o pessoal gosta mais de ter em casa, assim, quais espécies, assim, são legais de o pessoal poder criar, que pode, né, criar, que as pessoas gostam mais, assim, de ter em Cara, casa? é Por exemplo, assim, de serpentes, vamos começar talvez pelas serpentes, que seriam serpentes que as pessoas podem criar. cara, o público é muito diverso, né? Assim, existem censos, por exemplo, do IBGE, eu acho que em 2003, o censo que teve quanto a isso. O animal mais criado, o cão. Em Uhum, segundo lugar, aves, né? Terceiro uhum, lugar, gatos, né? E aí, consequentemente, foram os depois, né? Assim, a gente tem pesquisas mais novas mostrando a dinâmica de crescimento e de criação de animais. Hoje em dia, se eu não me engano, quem lidera são os gatos, né? Então, assim, ah, são os que as pessoas estão tendo mais, né? Em segundo lugar, cara, se eu não me engano, vai entrar aí peixes, depois entra mamíferos, répteis, ele quase que empatado com aves, e ali o cão ali já está quase em quarto, quinto lugar. Né? Então a caramba, dinâmica está mudando. caiu Né? muito, né? A dinâmica está mudando. Lógico que a população desses animais continua grande, né? Eu estou citando com as novas aquisições e tudo mais. Pensando, por exemplo, em serpente, hoje em dia a gente tem algumas espécies que a gente pode adquirir de forma legal, que é a jiboia amazônica, né? Tem as jiboias as jiboias arco-íris, né? Que são do cerrado, da caatinga. Então existem algumas espécies que pode se comercializar, né? Se eu não me engano, agora existem criatórios que podem comercializar algumas serpentes também exóticas, né? Aham. Essas que eu citei são silvestres, né? E existem algumas outras espécies exóticas também. Isso pensando em répteis. Mas é isso, cara. Existe público para várias espécies, né? Tem pessoas que gostam de roedores, tem pessoas que gostam da parte de répteis, né? Tem pessoas que gostam muito de aves, né? Sim, sim. E no caso dos lagartos também, é como você falou, né? Eles têm um comportamento muito diferente, né, dos outros animais, né? Que você disse, eles não têm aquele barulho, não se movimentam com Cara, menos, isso né? essa dinâmica ela muda de espécie para espécie, né? Por exemplo, se a gente falar de lagarto, a gente tem inúmeras espécies de lagartos, né? Serpentes, inúmeras espécies também. E assim, é isso. Não sei nem se chega a ser pró e contra da espécie, né? Mas existem Aham. coisas mais favoráveis e coisas mais favoráveis, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem alergia, existem animais que não geram reações alérgicas nas pessoas, né? Então, assim, é uma alternativa para os répteis, por exemplo, para a pessoa que tem alergia a pelo, para a pessoa que muitas vezes ela não tem a condição de estar ali o tempo inteiro interagindo. Então, os mamíferos e as aves, muitas vezes elas requerem uma atenção contínua ali. Os répteis nem sempre. Então, os répteis muitas vezes ele está no ambiente dele ali e muitas vezes você como dono é uma extensão do ambiente dele. É uma extensão Uhum. do terrário, né? No caso das serpentes, né? Lógico que existem, por exemplo, algumas espécies de lagartos que interagem, né? E aí a gente já cai em algumas exceções, algumas outras mudanças de comportamento, né? Isso é interessante. Você me levantou uma dúvida. No caso, quando você cria esses tipos de animais, então você tem que ter na cabeça que é bem diferente de quando é um cachorro e quando é um gato, né? Porque eles têm. Exatamente. O cachorro, principalmente, eu acho que ele interage muito com o dono. Sim. O gato, acho que o pessoal fala que ele é um pouco mais independente, né? Ele é um pouco É. mais na dele. Isso. Mas esses outros, então, eles não têm essa mesma. Como é que a gente pode chamar? A dinâmica Essa muda, né? dinâmica, A né? dinâmica Com os muda. donos, né? Cara, assim, eu acho que a primeira coisa que eu falo, pesquisa. Tem muito conteúdo, né, na internet, tem muito, sim, o conteúdo ele é disponível, né, para a pessoa ver se realmente se encaixa, né? Então a primeira coisa, adquira animais de origem legal. Claro, Isso é primordial. sem dúvida. Segunda coisa, pesquisa. Vê se esse animal vai se adequar à sua rotina, vê se você está realmente disposto a arcar com tudo que precisa arcar, né? Claro. Se sobrar dúvidas ou se realmente quiser que a pessoa converse com você. Cara, uma coisa que eu fico super feliz é quando a pessoa fala assim, cara, eu queria marcar uma consulta. Fala, pra que animal? Não, é uma consulta de orientação. Nem tem o animal ainda. Então, às vezes, cara, a gente fica horas conversando com a pessoa e aí a pessoa me aponta o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, qual que é realmente a dinâmica dela e a gente vai conversando junto para chegar realmente no animal que seria ideal para ela, né? Então, assim, existe também esse contexto, né?
Sim, isso é muito importante, né? É bom ver que as pessoas também têm essa noção de, pô, vou procurar saber antes de ter, né? Porque Exatamente. hoje a gente vê, às vezes, na internet aqui, às vezes no Instagram, no YouTube, passa muita gente tendo, eu tenho uma corujinha, tem um tipo de lagarto específico, ou tem um tipo de serpente e tudo mais, ou aqueles ouriços, né, que eles chamam, né, que seria tipo um porquinho espinho, né? Sim. Só que aquilo, ele já é um animal caro de você conseguir ter, porque às vezes alguns, como você disse, não são da fauna da gente, né? Então, às vezes tem que importar de outro lugar, e claro, para ser regular, né, tem de forma regular, então já tem um custo adquirir esses animais, e para você cuidar é que as pessoas não entendem, que você tem que também ter uma manutenção, Isso. você tem que também ter um cuidado. Cara, assim, hoje em dia você não consegue mais importar esses animais, né? O seu contato vai ser direto com o criador, e o criador ele tá no Brasil, né? Então a gente, Entendi. taxa de importação não tem mais. Lógico que às vezes existem casos excepcionais aí que, por exemplo, o cara ele importa aves, enfim, é um outro contexto, né? Mas não é para pet, para ele, por exemplo, às vezes ele tem uma loja, enfim, tem um outro contexto. Entendi. E aí, cara, eu acho que assim, a primeira coisa realmente é isso. Cara, eu acho que a primeira barreira é o preço. Mas o preço perto de tudo que esse animal vai gerar monetariamente precisar, né? é pouco. Exatamente. Entendeu? É por isso que eu falo, Lógico. o custo inicial parece, né, às vezes só isso, mas não Existem animais que têm um custo mais elevado, obviamente, né? E outros que têm um custo menor. Mas, cara, por exemplo, vou dar uma dica simples. Cara, você tem um cachorro de raça, você pagou R$2.000 nesse cachorro. Cara, durante a vida você vai gastar muito mais. Muito mais. Entendeu? Ele então, é mais assim, sensível, né? Ele tem que ter ração específica. vai ter consulta, atendimento. Cara, tem tudo isso, entendeu? Então, assim, cara, se o preço do animal é uma barreira, cara, já pula fora. Não é pra você. Exatamente, isso que eu acho legal. É isso aí que eu queria chegar. Que às vezes a pessoa pensa, eu acho tão bonitinho, é lindo, não sei o que. Tá, mas vê primeiro se não só você gosta, mas você tem condições de dar o aparato que esse animal precisa. Exatamente. Né? Porque depois aí gera a questão do abandono, gera, né? Cara, maus tratos, porque não sabe que quando pega o animal vai ter que ter toda uma responsabilidade. É pra vida, né? Não é só. Cara, e assim, eu acho que a nossa ideia, né? Pelo menos a minha ideia, é que realmente a coisa seja feita da forma correta, né? E para tudo que seja feito da forma correta, é preciso também que exija assim, medidas, né? De acompanhamento, de fiscalização, tudo. Então, assim, cara, eu acho que talvez limitar esse comércio dos animais sem algum embasamento possa fomentar ainda mais o tráfico. Não sei se seria a melhor medida. Né? Entendi. Então, assim, cara, eu acho que é muito melhor fazer a coisa da forma correta, dentro da lei, tudo certinho, né? Que eu acho que isso aí pode inibir uma grande parte das pessoas que iam comprar esse animal de uma origem duvidosa, retirado da natureza, né? Promover um sofrimento, toda essa escala, esse contexto nebuloso e triste do tráfico, né? Sim, com certeza. É como você falou, né? É o tipo de coisa que, além de atrapalhar ali a vida animal, né, como acaba que vai trazer vários animais, eles vão acabar morrendo muitos nesse processo, já é um negócio sofrido, já provavelmente já foi também gerado de uma maneira ilegal, então já alimenta toda uma rede, né, de crimes e de outras coisas aí que a gente tem que lutar o quanto antes para poder, né, pelo menos diminuir, né? Para poder evitar que é importante ter esse controle, é importante ter essa fiscalização, tá? Então, assim, que a fiscalização ocorra, cara, nos criatórios, que ocorra de uma forma correta com as pessoas que criam. As pessoas que vão comprar um animal legal, esse animal vai ter um microchip, ele vai ter um documento que vai estar vinculado ao nome da pessoa, né? A pessoa ela vai investir. Então, assim, a probabilidade de acontecer esse tipo de comportamento, de abandonar e tudo, ela diminui, né? Ela é menor. Sim. Não que ela não vai existir, mas que ela é menor. Né? E por curiosidade aqui, a gente pensando, você falou mais cedo que, por exemplo, a calopsita, o periquito, provavelmente a cacatua também, seriam animais exóticos. São animais exóticos. O coelho também entra nisso, o chinchila, esses outros assim? Exatamente. Assim, ó... periquito, existem espécies de periquito. Periquito é uma terminologia mais popular, né? Existem espécies de periquito nacionais, né, silvestres. Existem espécies de periquitos, por exemplo, periquito australiano, que é exótico, né? No caso, por exemplo, igual você falou do coelho, né? Existe espécies de coelho
que são nativas, mas aquele coelho que a gente observa nos pet shops e tudo é uma espécie também que é exótica. Chinchila é exótico, hamster é exótico, né? Tem vários animais, tem várias espécies de peixe também que são exóticos. Né? O peixe, pessoal, assim, geralmente tem você vê que as pessoas talvez consigam cuidar melhor dos peixes, ou você vê que também há também algum tipo de... Cara, assim, peixe é um desafio. O peixe é um desafio para quem trabalha com medicina de animais exóticos silvestres, né? Comportamento, tratamento, é tudo muito diferente, é muito distinto, né? Então, assim, isso só prova que essa área a pessoa tem que se capacitar e estudar sempre, né? Mas, assim, muitas vezes a pessoa não levava o peixe porque ela não achava que teria uma pessoa capacitada para atender esse peixe. Hoje em dia existem pessoas especialistas que trabalham com peixes, né? Não especialistas, mas são pessoas que trabalham basicamente com peixe, estudaram muito e a área de atuação é peixe. Então, assim, é um ente também da família. Existem peixes que vivem muitos anos, né? São animais que passam por patologias, que dependem de um ambiente ali estabilizado e correto, né? Então, assim, cara, tá sendo criado, precisa de um suporte. Isso até me lembrou de alguns casos que a gente vê, que é aqueles mini pigs, né? Tem aqueles... Que ficam um porcão? Os porquinhos, né? Na verdade, é enganação, mini pig vira porcão, né? Nem sempre, cara. Nem sempre. Eu tive clientes, né? Que comprou como mini e ficou ficou grandona. Um gigante. Cara, é um animal extremamente inteligente, interage, tudo. Cara, é um ente da família. Vai estar grandona, mas vai estar com o pessoal, pede carinho e tudo. Então, assim, mas obviamente existem os mini mesmo. É tudo seleção, né? Vão selecionando os menores e existem realmente os que ficam bem pequenininhos, né? Mas é isso. Cara, tem que tomar cuidado para não adquirir gato por lebre, né? Cara, então você tem que pesquisar, ver a idoneidade, né, da pessoa que tá vendendo. É como as raças de cachorro, né? As pessoas procuram pelo pedigree, né? Cara, eu acho que assim, abriu até um espaço para falar disso. Cara, alguns animais eram considerados exclusivamente animais de produção, né? E posteriormente viraram animais aí para serem criados em ambiente doméstico. Então a gente tem os mini pigs, a gente tem cabras, né? A gente tem pôneis, né? Sim. Uma coisa importante, esses animais precisam receber um atendimento especializado, tá? Porque muitas vezes as pessoas compram esses animais e vão em agropecuária e compram ração de produção para esses animais, né? E esquecendo que os animais de produção, eles têm um ciclo menor, né? Essas rações, elas geram danos grandes, né? Então, esses animais precisam de uma dieta específica, né? Tudo tem que ser feito da forma correta, pensando que esse animal é um animal pet, né? Exato, porque você está ali criando ele mesmo para o dia a dia, né? Exatamente. Lá naquela de criação é uma ração com hormônios, né? Com um monte de... não necessariamente hormônio, né? Tipo, não necessariamente hormônio, mas o teor nutricional é muito alto, o nível de caloria é muito grande. Para engordar, né? Para engordar, para crescer rápido. E aí, com isso, a longo prazo, a gente tem um animal que vai ter problemas hepáticos, problemas renais, né? Por isso tem que ser feita uma dieta balanceada para esses animais. Legal você falar isso aí, realmente interessante, porque a gente percebe que tem crescido isso, né? Essa demanda, né? A gente tem visto bem mais pessoas criando esse tipo de bicho e é interessante saber isso, é interessante pensar nesse lado.